Bom, destaque a previsão do tempo e não tem como não falar sobre a chuva do fim de semana. 2 pessoas morreram em São Paulo. Camila Yunes, nos estúdios, conta os detalhes, por que choveu tanto. Boa noite, bem-vinda. Oi, Thiago, muito boa noite para você, boa noite a todos. Vários sistemas atuando, Thiago, e aqui na região sudeste, principalmente o deslocamento de uma frente fria. Como você disse, a chuva provocou muitos estragos em praticamente todo o estado de São Paulo. A gente tem umas imagens, olha só, a água entrando em um estabelecimento aqui em São Paulo. Foram 2 mortes registradas, uma lá em Sorocaba e outra em São Bernardo do Campo, aqui na região metropolitana de São Paulo. E as 2 mortes foram por enxurrada. Com isso, Thiago, com essas 2 ocorrências, já sobe para 21 o número de óbitos desde o início da Operação Chuvas, que começou lá no mês de dezembro. Desse total de 21 mortes, 11 foram por enxurradas. Até por isso a Defesa Civil bate tanto na tecla das pessoas não tentarem passar essa enxurrada, mesmo que seja ali, que pareça uma água muito rasa, é muito perigoso porque a gente não sabe a força dessa correnteza. Então, vários municípios registraram intercorrências aí em função dessas precipitações. Algumas imagens também mostram a cidade de Socorro lá na frente. Olha só, houve o extravasamento de um córrego, 12 famílias chegaram a ficar desabrigadas lá no município. Então, uma chuva muito volumosa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, capital, região metropolitana, registraram cerca de 187 chamados para inundações. Então, é um volume de chuva aí, Thiago, muito expressivo mesmo, em função do deslocamento dessa frente fria. Bom, queremos saber se essa chuva continua ao longo da semana. Você preparou seus mapas aqui para nos contar? Preparei sim, viu, Thiago? Tem condição de muita chuva para os próximos dias. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa. Amanhã, praticamente todo o território brasileiro tem condição de precipitações. Separamos aqui as áreas em que essas precipitações devem ser mais intensas. Olha só. Boa parte aqui do estado de São Paulo está em alerta, tanto é que a gente lembra que o Gabinete da Defesa Civil foi instaurado, o Gabinete de Crise, instaurado no fim de semana, deve vigorar pelo menos até a próxima quarta-feira. Então tem condição de chuva volumosa e persistente aqui em São Paulo. Áreas também do sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e olha só, sul de São Paulo e norte do Paraná, cenário de perigo. Essas precipitações também avançam em áreas de Mato Grosso do Sul, no norte do Amazonas, áreas também aqui do Nordeste. Destaque especialmente aqui para o litoral do Maranhão. Lá na região sul, essas precipitações com potencial para maior transtornos fica concentrado mesmo aqui em áreas do norte do Paraná. E, Thiago, lá no Nordeste as temperaturas ficam mais elevadas, o tempo fica mais abafado, só que com a passagem da frente fria, vem na retaguarda uma massa de ar polar. E aí as temperaturas caem no centro-sul do país. A gente tem uma tabela para mostrar as cidades mais frias do dia de hoje. Verão está chegando ao fim, mas só termina no dia 20 de março, só que a gente já vê essas características do outono. Olha só a Serra Catarinense, Urubici e Urupema, 10,9 graus. As 2 cidades, São Joaquim, 12,3 e lá em Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, 13 graus. Essas foram as temperaturas mais baixas do dia de hoje. Agora vamos saber o panorama para São Paulo para essa próxima semana. Porque, como eu disse, a massa de ar polar vai fazer as temperaturas caírem. Amanhã a máxima é de 23 graus, depois na quarta-feira cai para 22, na quinta 21 e só na sexta-feira é que sobe um pouquinho para 26 graus. Isso aqui na capital paulista. No Rio de Janeiro, olha só, também cai um pouquinho, mas cai bem menos, né? Amanhã e quarta-feira, máxima de 27 graus. Na quinta-feira, 24 e aí volta a subir na sexta-feira. E a tendência, Thiago, para essas precipitações é elas vigorarem pelo menos até sexta-feira e lá pelo final da semana, gradualmente elas começam a se dissipar. Então esse é o cenário. Temperaturas para outras capitais, olha só, em São Luís, a máxima de 29 graus amanhã, tem condição de chuva passageira ao longo do dia. Curitiba, mínima de 15 e máxima de 19 graus, mais frio lá em Curitiba. E tem condição de chuva em Campo Grande, mínima de 22 e máxima de 29 graus, também com cenário para pancadas de chuva. Ou seja, sobre São Paulo tem alguém que vai ficar aqui mal-humorada por causa das baixas temperaturas, né, Camila Yunes? Vai ficar, apesar de que o Rio de Janeiro cai um pouquinho a temperatura também. Dora Kramer, a Dora vai ficar... Ela vai ficar um pouco mais mal-humorada com o frio, né, Dora? 21, 22 graus já é bastante frio, né? Ô, Camila, me diga uma coisa, sobre os reservatórios aqui em São Paulo, aliás, eu estava vendo aqui, o Cantareira teve
teve uma alta de sábado para domingo de 0,7% e de ontem para hoje mais de 0,5%. Então, Cantareira hoje está com quase 40%, 37,7% mais precisamente. Agora, a Sabesp reduziu a pressão nas torneiras por causa disso. Se a situação melhorar, a Sabesp volta atrás ou não? Tiago, pelo menos por enquanto, a gente continua com o mesmo cenário. Hoje a Arcesp, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos aqui do Estado de São Paulo, fez uma reunião e ficou decidido lá no comitê, né, de acordo com a nota que eles nos enviaram, que essa decisão foi feita de uma forma muito técnica. E o que eles avaliaram? Que ainda é necessário manter aquela redução da pressão da água no período noturno. Então, será mantida essa redução pelo período de 10 horas. A gente lembra, essa redução ela acontece das 7 horas da noite até as 5 horas da manhã. Isso porque foi levado em consideração essa elevação dos reservatórios, mas justamente o Cantareira, ele ainda opera num cenário com um pouco mais de alerta, porque para essa época do ano ele precisava estar com um índice maior, né, pelo menos 50%, e a gente está ali com nem 40%, então é um cenário que preocupa ainda, especialmente o Cantareira. Então essa redução da pressão foi mantida aí pelo governo do estado. Bom descanso, até amanhã. Até, Tiago, boa noite.